Graças ao Senhor. Queremos agradecer desde já a presença dos irmãos Campinas, Alice, esposa, irmãos de Birigui, Valdir, com a irmã que me fugiu o nome, os irmãos, irmã Leila, Rio Claro com a família, Jonathan, Juan, Eliseu e Adriana, Gustavinho, São Paulo, e o restante dos irmãos, irmão Ativir, Curitiba, eu esqueço o nome da cidade, nossa, Curitiba, o Guilherme, Curitiba, irmão Gino, Colômbia. Graças ao Senhor. Desde já agradecer aos irmãos, em nome de todos os irmãos em Penápolis. E essa reunião não poderia existir sem os irmãos. Com os irmãos e o Senhor tem reunião e tem comunhão. Graças ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo que de fato o Senhor nos uniu aqui, por tua soberana vontade, Senhor. Senhor, são as tuas feridas de amor que nos conquistaram, que nos cativaram, Senhor. De fato, laços de amor. Os teus braços eternos nos abraçaram durante esses hinos, Senhor. Ó, como somos gratos a Ti, Senhor, por esse amor. É tão grande, Senhor, que olha para seres tão pequenos como nós. Aos nossos olhos tão insignificantes, Senhor. Ó, Senhor, te pedimos durante esses dias, Senhor, de fato venha falar conosco, e aquilo que consideramos impossível aos homens, venhamos a ter clareza de que é totalmente possível para Ti. Senhor, nós queremos crer naquilo que o Senhor fala, crer na Tua palavra, crer, Senhor, que a Tua vontade é o melhor para nós. Oh, dá-nos um coração adequado a essa palavra, Senhor. Abençoa essa palavra, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Agradecemos ao Senhor a presença dEle, que nos concede estar diante do Senhor a seus pés. Vamos fazer uma pequena oração de nome. Vamos dirigir a Ele nosso olhar, nossa expectativa está no próprio Senhor. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos Teu santo amor, Tua presença cheia de misericórdia e de compaixão. Querido Pai, concede-nos olhar para Ti, esperar em Ti, receber de Ti. Seja com cada um de nós, enquanto Te consideramos a Tua palavra, que possamos considerar ela na Tua presença, que sejas Tu, Senhor, a vida da Tua palavra para cada um de nós, a luz dela. Toca-nos com ela, Senhor.
toma-nos para ti, reserva-nos para ti, mantenha-nos em união contigo, que é também o nosso desejo e petição em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos a abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos. E vamos para o capítulo 20. Atos 20. Aqui também, como ontem, estamos vendo umas últimas palavras de Paulo, ainda que em diferentes ocasiões. Ontem estivemos vendo naquela segunda epístola dele a Timóteo, e é considerada como uma espécie de testamento do apóstolo. Sempre nas últimas palavras de algumas pessoas se falam coisas muito importantes. Já quando se está diante da morte, muita coisa já não tem valor, mas as que têm valor são sublinhadas. Então essas últimas palavras nos chamam a atenção sobre pontos que têm valor nessa hora. A parte hoje não é palavras últimas como na segunda Timóteo, que é uma espécie de testamento, mas também são últimas palavras porque aqui Paulo já tinha recebido do Espírito a certeza que não voltaria a ver aqueles irmãos de Éfeso. E ele estava em Mileto, um porto perto de Éfeso, e solicitou que eles descem para lá para se despedir, e falou que não voltaria a ver mais o rosto. Então lembra algumas coisas, e vamos pôr atenção a coisas simples e também a coisas profundas que ele lembra também em um momento assim especial de despedida. Vamos começar lendo desde o verso 17. Atos 20, versos 17 e seguintes. Enviando, pois, estou lendo como ontem, a versão de Reina e Valera de 1960 em espanhol, mas vou ir passando devagar para o português, para que os irmãos possam também comparar com as diversas traduções que tenham aqui e enriquecer através de distintas janelas o sentido, bem comparando as traduções. Capítulo 20, verso 17. Enviando, pois, desde Mileto a Éfeso, fez chamar aos presbíteros da igreja. Quando viram a ele, lhes disse: vós sabeis como me tenho comportado entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e provas que têm me vindo pelas asechanças dos judeus. E como nada que fosse útil tenho resolvido de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Aqui já nos chama a atenção uma frase
daquele mover do Espírito no coração do apóstolo. Nada que fosse útil tenho reouvido vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Acho que temos que aprender muito desta frase aqui. E agora disse, dando testemunha ou testemunhando a judeus e a gentis acerca do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês veem aqui que Paulo também, da mesma maneira como o Senhor Jesus, e como também está tipificado no Antigo Testamento e se dá no Novo Testamento na realidade espiritual, aqui também Paulo começou pelos rudimentos. Vocês, quando vão para a carta aos Hebreus, lá no capítulo 6, são descritos ou nomeados alguns dos rudimentos das palavras de Deus. E os dois primeiros que ali aparecem são arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Aqui também Paulo faz a mesma coisa, dando testemunha aos judeus e aos gentios, e chama a atenção que o Evangelho é o mesmo para judeus e gentios. Alguns acham que o Evangelho para os judeus é um, e para a igreja é outro, e para os gentios é outro, mas o Evangelho é só um. Além disso, é eterno. E o mesmo Evangelho é para os judeus, é para a igreja e é para os gentios. E já quando estamos dentro desse Evangelho, já não somos mais nem judeus nem gentios, mas a igreja é sim. Então, desde o começo o Evangelho é o mesmo. Hoje, às vezes, se nos quer dizer que não precisamos pregar o Evangelho de Cristo às pessoas. O Evangelho é acerca de Cristo. E agora até da sede romana está saindo esse anátema, entre aspas, Evangelho, de que você pode ser ateu, mas se é bonzinho, vai para o céu. Ou se pode ser budista e crer no amor assim, sem nome próprio, algo bem definido. Se é muçulmano, não importa, você pode dar beijo no Corão, onde se nega a divindade de Cristo. Meu Deus, o diabo nos engana para nos separar de Cristo, nos fazer confiar em nós mesmos. Não é isso anátema, eu não quero ser duro, não quero ser crítico, somente quero ser claro. Não há diferença. Jesus falou para os judeus, se não credes que eu sou, em vossos pecados morireis. E aqui Paulo prega o Evangelho a judeus e a gentios, o mesmo Evangelho, na mesma ordem como Jesus. Se você consulta isso para lembrar, nos capítulos iniciais de Mateus e de Marcos, aí você vê que as primeiras coisas que Jesus começou a pregar, quando começou lá na Galileia, na sinagoga, na terra de Zabulon, de Neftali, a pregar e trazer luz, que ele é a luz, que iluminou as trevas daquela terra, nos damos conta que as primeiras coisas que ela anunciava era arrependivos e crede no Evangelho. O tempo é cumprido, o reino está perto, arrependei-vos. Arrependimento, dando testemunho aos judeus e os gentios
acerca do arrependimento. Vocês conhecem essa palavra? Que no grego é metanoia. E tem aquelas duas raízes, meta, de onde se escreve também aquela palavra metamorfosis, e metamorfé, mudança de forma. Só que aqui não fala metamorfose, senão metanoia, de nous. Noia vem de nous, que significa entendimento. Ou seja, mudança de paradigma. Ver as coisas à luz de Deus e já não mais a nossa própria luz. Sempre a nossa própria luz nos engana. Por isso já de Provérbios o Espírito do Senhor nos diz: meu filho, não te apoies na tua própria prudência, fia-te de Javé, e Ele endereçará as tuas veredas. Enquanto confiamos em nós mesmos, somos autoenganados. Precisamos aprender de Jó. 38 capítulos discutiu com seus amigos, eles defendendo Deus e Jó se defendendo de si mesmo. E Deus ouvindo as defesas. Mas depois, Deus disse aos amigos de Jó: vocês não falaram de mim o reto como meu servo Jó. Vão onde ele, pidam a ele que ele ore por vocês, porque eu não quero vos tratar afrontosamente, mas vocês merecem ser afrontados, porque vocês não falaram de mim o que é reto. Os que defendiam a Deus, parece que estavam errados. E Jó, que se defendia a si mesmo, quando Deus começou a falar, porque Deus, enquanto eles falavam, Deus não falava. Mas quando Deus começou a falar, aí mudou Jó. Disse: meu Deus, estava eu falando que não entendi. Coisas demasiado maravilhosas para mim que eu não compreendia. Portanto, me aborreço em pó e em cinza. E eu vou perguntar ao Senhor. E o Senhor vai me responder. E o Senhor falou que isso que era o reto. Vocês não falaram de mim o reto como meu servo Jó. Qual foi a coisa reta, certa que falou Jó? Aquele estava falando demasiado. Mas que não entendia o que falava, ainda que pensava que entendia, mas depois se deu conta, na luz do próprio Senhor, que ele precisa se humilhar e perguntar e permanecer aberto ao Senhor. Toda atitude automática de colocar a última palavra e todos têm que se enquadrar comigo, acabou Jó. Jó terminou em cinza, em pó e em cinza. E aí foi que falou a palavra certa. Parece que aconteceu com Jó, que também depois aconteceu com Nietzsche. Vocês tinham ouvido falar de Nietzsche? Federico Nietzsche, um filósofo ateu muito radical, que os ateus gostam muito de citar e mencionar, mas não mencionam nas últimas palavras, não. Mencionam aquelas quando estava mais louco, fora do manicômio. Quando estava fora do manicômio, estava muito louco. As palavras mais cordas falou no manicômio antes de morrer. Como Jó falou as mais cortas palavras perto da morte. E aí, depois de falar muita loucura, Nietzsche falou umas palavras que vou lembrar para vocês. Se não consigo repetir o mais exato, pelo menos o sentido mais exato, vou procurar lembrar. Ele começou dizendo a Jesus:
ou que o imperador Juliano, o apóstata descendente, não o filho nem neto, um pouco depois de Constantino, quis restaurar o paganismo e não conseguiu. E as últimas palavras dele, de Juliano, o apóstata, foram: venciste, Galileu. Chamou de Galileu o Senhor Jesus, o Galileu, o astrônomo, não tinha nem nascido. E Nietzsche repete as palavras de Juliano, o apóstata, no fim da vida. E quando estava louco no manicômio, escrevia as coisas mais cheias de gordura da sua vida. Quando estava fora, falou muita loucura, mas quando já estava bem louco, falou as palavras de maior gordura. Ele disse assim: venciste, Galileu, no coração do teu pior inimigo. E acaso vou te negar os laureles da vitória somente para que meus futuros biógrafos continuem alimentando o mito do anticristo? Porque ele escreveu um livro sobre o anticristo, se declarando ele mesmo anticristo. E agora ele sabe que tudo isso era um mito e que os biógrafos dele vão continuar aquele mito, mas ele vai reconhecer os laureles da vitória para o Senhor Jesus Cristo. E continua falando: aqui jaz o anticristo, debaixo das plantas do pé de Jesus Cristo. Ele lembrou nas palavras de Jesus, que nós lembramos também. Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e não as faz, será comparado a um homem que edificou a sua casa acima da areia. Viram os ventos, as chuvas, os rios, as inundações, e aquela casa caiu e foi grande sua ruína. E disse: a minha casa caiu e é grande a sua ruína. Reconhece as palavras de Jesus e se coloca no lugar certo. Irmãos, acho que quando Deus falou de Jó, que foi Jó e não seus amigos os que falaram no dia correto, vocês não falaram de mim o reto com o meu servo Jó. Mas que foi o reto que falou Jó? Eu falava o que não compreendia. Coisas demasiado maravilhosas para mim que eu não entendi. Portanto, me aborreço em pó e em cinza. E eu vou te perguntar. Já não vou dogmatizar colocando a palavra final, não. Vou perguntar, vou continuar perguntando ao Senhor. Já me di conta que sou falível. Não infalível, sou infalível. E isso Deus considerou reto. E considerou melhor isso que o dogmatismo defensor dos seus amigos, que acusavam Jó, exageravam, distorciam, não compreendiam realmente o caso de Jó, porque o pensamento de Jó, de Deus acerca de Jó, porque Deus falou para Satanás: você não tem visto Satanás, meu servo Jó, que não há outro como ele na terra? Esse é o pensamento de Deus acerca de Jó. E agora fico feliz com essas últimas palavras que temos de Jó na Bíblia. Aleluia. 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 Voltemos então acá a estas também últimas palavras de Paulo aqui na despedida dos Efésios. Começa por arrependimento, que é mudança de paradigma, e começar a ver as coisas na luz de Deus e não na própria luz. Isso que implica a palavra arrependimento, que eram as
coisas que Deus colocou no átrio para começar a entrada na casa de Deus, para se encontrar com Ele lá no lugar santíssimo. Deus colocou 2 móveis no tabernáculo, no templo. E esses 2 móveis falavam destas 2 coisas que Jesus começou a falar, que Paulo começou a falar, que Hebreus também fala. O lavacro feito com os espelhos de bronze das mulheres de Israel. As mulheres seriam seus espelhos. Aí está. Vocês conseguem ver, eu com óculos não vejo bem. Só vejo vocês borrosamente, mas só para ler a cara, então, ele disse que aí está, não? Então pode ver aí o lavacro, o lavatório e o altar de bronze. Isso é. Hebreus. Arrependimento de obras mortas. Isso vem de se ver a si mesmo. Se vê naquele lavatório, lavacro, feito de espelho de bronze bruñidos. Aquele bronze se fundia. E as pessoas, antes de passar ao altar, tinham que passar pelo lavacro. É o que o Senhor Jesus falou. Quando o Espírito Santo venha, Ele convencerá o mundo de pecado. Aí está o lavado. Você lembra naquela história da Cenicienta, não sei como se fala Cenicienta, que aquela bruxa olhava no espelho, oh, espelhinho, espelhinho. E aqui também esse lavacro, esse lavatório. Não entendi. Diz que é Branca de Neve, É Branca de Neve? Ah, bom. A heroína é outra, então, mas a bruxa acha que é a mesma. Ah, bom. Então, ela olhava para si mesma, ela se veia como era de verdade. Mas o mundo via algo diferente, a aparência. Mas na luz de Deus, somos derrubados como Jó, como Isaías, como Paulo, como João, caíram. Moisés queria ver a glória. Ah, Moisés, você não sabe o que está pedindo. Não me verá homem, me verá. Não me verá homem. Tive que esconder ele, e vocês conhecem bem a história. Esse é o primeiro móvel no átrio. O lavatório, o lavacro, de espelhos para nos ver a luz de Deus. E esse é o primeiro chamamento de Jesus, dos apóstolos, das Escrituras: arrependei-vos. Isso tem a ver com começar a ver desde o ponto de vista de Deus. Ser tocado realmente por Ele, para não nos enganar a nós mesmos. Aquele salmo que acostuma citar muito nosso irmão Watchmaninho: em tua luz verei a luz. Não é nossa própria luz, na luz de Deus. Aí sim, quando de verdade vemos, aí, isso é o que fazia a lei. Quando vem a lei às nossas vidas, é como um termômetro que está medindo nossa febre. Meu Deus, já estamos vindo visões. Temos febre, estamos enfermos. Aí somos conduzidos como um aio a Cristo. Tem fé no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí aquele Evangelho está representado no altar de bronze, onde era sacrificado o cordeiro. Nos fala da própria obra da cruz. Esses juntos no átrio. E por aí começava Jesus. Vai para Marcos, vai para Mateus. E por aí começava Paulo também. Ele está lembrando, ele testemunhava a judeus e gentios o mesmo Evangelho. E isso nunca pode mudar.
temos que ver as coisas à luz de Deus e não a nossa própria luz, e continuar pretendendo nos autosalvar a nossa própria luz. É uma serpente que faz esse trabalhinho de nos mentir que podemos confiar em nós mesmos e ser bonzinhos sem Jesus, sem aceitar Jesus. Posso continuar no judaísmo, no budismo, no islamismo, no ateísmo, até ser salvo por ser bonzinho. Quem pode ser bonzinho sem crer em Deus? Ainda crendo em Deus, que é difícil é ser bonzinho, verdade, irmão? Ainda os cristãos que cremos em Deus e em Jesus Cristo, sabemos a maldade terrível que carregamos. Isso de ser bonzinho, não há bonzinho, só Deus. Amém. E se o Espírito disse que Bernabé era um varão bom, era Cristo em Bernabé. Bernabé não aceitaria essas palavras de Atos. Ele sabia que ele vivia pela graça, igual que Paulo. Então, esses dois móveis que aparecem no átrio são estes mesmos que aparecem no início da pregação de Cristo. E aqui Paulo está lembrando esses pontos para um momento de despedida. Então, vamos valorar isto que ele está valorando, não por ser os primeiros rudimentos, pensamos que já precisamos passar por alto. Não, irmão, todos os dias nós precisamos disso. Temos que ir além dos rudimentos, à perfeição, mas não podemos deixar o sangue e o Espírito de Cristo, as primeiras coisas de importância nas promessas divinas, isso que se recebe aqui. Ora cá comigo. Então disse: arrependimento para com Deus, ou seja, que às vezes nos arrepentimos nós sozinhos, como se arrependeu Judas. Judas também se envergonhou, se arrependeu e se enforcou. Não se arrependeu para com Deus. Com Pedro foi diferente. Ele se arrependeu e chorou amargamente. Jesus intercedeu por eu, tenho orado por ti para que tua fé não falte. E uma vez volto, confirma os teus irmãos. Judas era diabo desde o princípio. É triste, não tinha fé. Então, disse: e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é fé na fé. Hoje pessoas pensam que só tem que ter fé na fé. Mas a Bíblia diz: tenha fé em Deus. Tenha fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí é onde tem que estar nossa fé. E isto para nós é simples, mas hoje em dia está sendo esquecido. As pessoas estão sendo conduzidas a passar por alto estes pequenos rudimentos, os dois primeiros, mas que estão no fundamento, sem os quais nada se pode edificar de verdadeiro. Se isto falta, então temos anátema. Então, ainda que são primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, são fundamento. E diz mais: agora eis aqui ligado eu no Espírito, vou a Jerusalém sem saber o que lá me tem de acontecer, salvo que o Espírito Santo por todas as cidades me dá testemunho dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ainda não era a primeira visita a Nero,
que ia acontecer. Foi depois disto que ele apelou a mim. E foi liberto naquela ocasião, saiu livre. Mas depois voltou ao mesmo nível que nesta segunda ocasião, segundo a história, mandou decapitar ele. Assim que Paulo ainda não sabia o tempo que teria ainda de liberdade, entre a primeira e a segunda apresentação a Nero. Ele está falando como se fossem as últimas palavras, lembrando como o Espírito falava destas tribulações e coisas. Então ele está falando de coisas sérias. E disse: mas de nenhuma coisa faço caso, nem estimo preciosa minha vida para mim mesmo, com tal que acabe a minha carreira com gozo. E aqui ele dá-nos a entender que acho, não somente ele tinha uma carreira que acabar, acho que também cada um de nós tem uma carreira que acabar. E aí vamos vendo que Paulo vai preparando o território para falar outras coisas um pouco mais adiante. E agora essa carreira ele chama o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, nota aqui uma coisa interessante. Agora Paulo fala do ministério dele, da carreira dele, o testemunho do Evangelho da graça de Deus. E já apresentou um lado da moeda. Vamos dizer que esse Evangelho, por um lado, é o Evangelho da graça, e por outro lado é o Evangelho do Reino. Ele também prega aqui mesmo, vai mencionar também o Reino. Mas, irmão, quanto conteúdo só debaixo da expressão o Evangelho da graça. E é só uma cara da moeda, mas tem muita coisa escondida nessa frase. O Evangelho da graça de Deus. Mas espera, algo importante que ele dava testemunho. Aí está desenvolvendo, depois do arrependimento, crede no Evangelho. E agora fala que esse Evangelho é da graça de Deus. E em outras partes fala inescrutáveis riquezas da sua graça, insondáveis, não algo que termina de um dia para outro. Agora entendo porque Paulo também, quando se despedia, ele falava assim: a palavra da graça tem poder para vos sobrevivificar. Na medida que vamos recebendo o Senhor e recebendo da sua graça, vamos nos dando conta que é uma graça inescrutável, insondável, que não paramos de terminar de conhecer. Jesus falou: nisso consiste a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmão, você pensa que vai ser muito aburrida a eternidade com esse tempo? Irmão, quem não conhece Deus pensa que vai se aburrir no céu, que prefere ir para o inferno, que parece uma discoteca. Tem pessoas que falam assim, não sabem o que estão falando, como Nietzsche não sabia também, como o próprio Jó não sabia, como muitas vezes nós não sabemos, falamos loucura e não cordura. Mas aqui ele diz assim: e agora, eis aqui, eu sei que nenhum de todos vós, entre quem tenho passado pregando, vê a outra cara da moeda aí,
o reino de Deus verá mais meu rosto. Você vê que a moeda tem duas caras? Pensamos que quando falou do Evangelho da Graça e tenho testemunhado o Evangelho da Graça, não tinha nada a ver com o reino, mas é a outra cara da mesma moeda. Ele passou pregando o reino. Então, era o Evangelho da Graça ou era o reino? Irmão, a moeda é uma mesma, que tem duas caras, mas é o mesmo e único e eterno Evangelho. O mesmo para judeus, para gregos, para gentios e para a igreja. O mesmo, eterno e único. Não há outro Evangelho. Outro é anátema. Isso fala Paulo. O Evangelho que ele recebeu de Jesus Cristo. E é aquele que ele anuncia. E que Deus falou: este é meu filho, Jesus, no qual eu tenho contentamento. A ele ouvi. Olha, irmão, quanta gente quer que ouvamos a ele somente, como a última palavra, como a última Coca-Cola no deserto, a última revelação, irmão, a revelação de Jesus Cristo, ele que é a revelação. Amém. Sempre quando nós falamos, este é o Evangelho completo, temos que completar nos próximos meses. Não era completo ainda, temos que continuar perguntando e pesquisando com coração sincero. Quando achamos que já esse é a cúmulo da revelação, parece que não entendemos que a eternidade não é aburrida. Temos que permitir a Deus nos continuar surpreendendo, para não fechar os olhos nem os ouvidos. Deus tem a capacidade de nos surpreender por toda a eternidade. Então, amados, temos que sempre pedir a Deus nos ensinar e perguntar a Ele mesmo e querer de verdade ouvir dele, porque às vezes nossas consultas a Deus são só teatro, como aparece aí no capítulo 13 de Ezequiel 14, quando vem pessoas a consultar a Deus através de Ezequiel. Era só teatro, só estavam fazendo teatro, e Deus conhecia o teatro e disse: ó filho do homem, Ezequiel, estes homens vem, diz que a consultar-me a mim, mas eles já estabeleceram o seu próprio tropeço no seu próprio coração. Eles já decidiram colocar um ponto final nas coisas que eles acham que é certa, e agora estão fazendo somente teatro de estar vindo me consultar. Mas eles já decidiram, nem como aquele concílio sínodo de Dort, que é a palavra abreviada da cidade de Dordrecht, na Holanda. Lá ia haver um sínodo, e chegaram primeiro os hipercalvinistas. Hoje eu vou mencionar de novo. São meus irmãos que creem em Cristo. Mas só estou contando um pouquinho de história. E antes que chegassem os que pensavam diferente, os remonstrantes, estes, sem ouvir, já concluíram o sínodo de Dort, com os 5 principais pontos, 1, 2, 3, 4, 5, não ouviram os que pensavam diferente, expulsaram eles antes de chegar, se não ouvir. Você acha que isso é consultar a Deus? Se não ouvimos a nossos irmãos, nós deveríamos ouvir com muito cuidado, especialmente os irmãos
que pensam diferente de nós. Deus pode nos estar guardando, pelo menos completando, pelo menos nos localizando num contexto mais amplo. Precisamos, e tudo isto aqui é um preparo para algumas expressões que estão vindo. Se pensamos que já podemos colocar o culto final, estamos nos colocando no pescoço a só, a corda. Deus tenha piedade de nós. Temos que consultar a Deus. Você, nos primeiros versos, no primeiro capítulo do livro do profeta Sofonias, o profeta Sofonias disse que ele vai, não Sofonias, Deus falando por Sofonias, disse que Deus vai destruir aqueles que não lhe consultam. Consultar a Deus de coração. Aí foi quando começou a ver Daniel. Desde o primeiro dia que dispusiste teu coração a entender e te humilhar na presença de Deus, desde esse dia, não há. Você é o mesmo Daniel, mas antes não te ouvia o céu, Daniel. Mas chegou um precioso dia que o céu começou a olhar para ti. Mas quando foi esse dia que mudou não só a história de Daniel, senão também nossa história? Desde o primeiro dia